Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 22 de fevereiro de 2022, uma terça-feira, e no vídeo de hoje nós vamos atualizar a situação do Bitcoin, falar aí o que está acontecendo, atualizar também sobre a questão da Rússia que estava impactando aí diretamente o mercado de criptomoedas, e também vou falar aí a perspectiva, o que eu acho que é melhor fazer para os próximos dias. Então, vamos lá, pessoal. Mas antes, eu peço encarecidamente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não deixou o like, deixa o like. Quando você deixa o like, você diz para o YouTube que você quer que esse canal continue existindo. Não custa nada, é só apertar o botão do joinha aí embaixo que você já vai estar ajudando o canal muito, beleza? Bem, pessoal, então o que está acontecendo hoje? O Bitcoin está subindo 3%. E aí, pessoal? Será que vamos voltar a subir? Será que vamos disparar e romper o topo histórico? Pelo visto, infelizmente não, viu, pessoal? Pelo visto, a gente continua na tendência de baixa. E essa subida de hoje, pessoal, é uma subida aí que acompanha a subida aí do SP500 hoje, que também deu uma subida aí durante o dia, tá? A gente vê esses dois candles aqui são o SP500 hoje, né? O SP500 hoje, a gente vê que subiu, tá? Então, o Bitcoin não tá fazendo nada mais, nada menos aqui do que acompanhar os movimentos aí das bolsas norte-americanas que hoje voltaram do feriado, tá, pessoal? Ontem era feriado nos Estados Unidos, e quando há feriado nos Estados Unidos, que é o maior centro do mercado financeiro mundial, geralmente você tem aí menos liquidez nos mercados, então o mercado ele não fica muito confiável, tá? Então, pessoal, Bitcoin a gente tem aquela situação. Graficamente, pessoal, a gente reverteu aquela tendência de alta que a gente vinha desde o final de janeiro, tá, para uma tendência de baixa, né? E por enquanto, pessoal, a gente vê que a queda está perdendo força, mas a gente ainda não tem sinais de reversão, tá? Nesse contexto, o que eu faço? Eu não vou abrir posições, tanto compradas quanto vendidas por enquanto. E vocês sabem que se eu ver alguma oportunidade nos mercados, eu vou trazer ela aqui para vocês, tá? Mas por enquanto eu não estou vendo. E pessoal, continuo com aquela mesma visão se eu não me engano, foi sábado, né? Que eu comentei sobre esse triângulo simétrico. Não sei se foi sábado ou domingo, agora eu não lembro de cabeça, tá? Mas eu comentei sobre esse triângulo simétrico, estava sendo rompido para baixo. No caso aqui desse contexto, pessoal, é uma flâmula, né? E, pessoal, o alvo dessa flâmula, ele está ali na região de aproximadamente 35 mil dólares, tá? Então, assim, pessoal, é o alvo, tá? Graficamente ainda existe uma grande probabilidade do Bitcoin visitar a região dos 35 mil dólares. Não existe certeza em mercado de renda variável, e como a gente sabe, o mercado de criptomoedas ele vem acompanhando aí as bolsas americanas, tá? Que por sua vez vem sendo influenciada aí nos últimos dias pela questão da Rússia, tá? A crise na Rússia lá, possibilidade de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E é isso que está movimentando os mercados, viu, pessoal? Graficamente, tudo indica aqui que o Bitcoin vai nos 35 mil dólares. Porém, pessoal, eu não teria coragem de entrar vendido nessa região aqui, tá? Apesar de a gente estar aí num ponto que pode ser um pivô de baixa, tem tudo para ser um pivô de baixa, 61% da retração de Fibonacci. Eu acho que é importante avaliar bem se for entrar vendido aqui. Nesse contexto aqui, pessoal, o momento melhor de entrar vendido era quando estava rompendo esse triângulo aqui, tá? Ou então quando rompeu o topo duplo que estava sendo formado lá no dia 17 de fevereiro, tá? Agora, entrar vendido nesse momento perto de uma região que a gente vê que é uma região aqui de suporte, né, pessoal? A gente vê que essa região aqui, abaixo aqui dos 38 mil, é uma região que já segurou o Bitcoin várias vezes, e recentemente em janeiro o Bitcoin caiu e essa região impediu que ele continuasse caindo, tá? Então entrar vendido aqui por enquanto é arriscado, a gente não tem nenhum sinal que justifique abrir uma posição vendida aqui. Só para quem já está vendido aqui de cima, ou daqui de cima, ou de quem fez melhor e vendeu ali na região dos 44, tá? Entrar vendido agora, pelo menos na minha visão, é extremamente arriscado, porque a gente está em uma região de suporte, onde o mercado ele pode fazer repiques, ou talvez até reverter, embora a gente ainda não tenha nenhum sinal muito claro aí de reversão, tá? Bem, pessoal, sobre o gráfico do Bitcoin é isso, e as altcoins, como a gente sabe, a maioria das vão acompanhar os movimentos aí do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin sobe, a maioria vai estar ou subindo aí, ou pelo menos não caindo, né? E se o Bitcoin cai, normalmente, se ele cai forte, normalmente as altcoins vão cair, tá? Então,
Sobre as altcoins, pessoal, infelizmente não tem muito o que falar, tá? Eu continuo com a mesma visão para a maioria das altcoins. Solana aí eu vejo uma bandeira de baixa nela, com alvo lá na região de aproximadamente $50, tá? Polkadot eu vejo ali eu vejo na Polkadot um ombro, cabeça a ombro e uma bandeira de baixo com alvo na região dos $10. A Cardano, pessoal, eu vejo aí um ombro, cabeça a ombro gigantesco aí com alvo lá na região dos 34 centavos, tá? Então, para mim, essas moedas aí, elas estão na mesma situação. E para a maioria das altcoins, a situação é a mesma, pessoal. A Gala, a gente vê aqui que ela tá quase batendo o alvo daquele topo duplo ali na região dos 20 centavos, né? Ela já chegou ali nos 21, tá? Já dá até para considerar que bateu o alvo. Não é seguro shortar a Gala nesse momento, tá? Mas já bateu o alvo do topo duplo. Enfim, pessoal, a maioria das altcoins, apesar da subida de hoje, estão aí seguindo aqueles padrões baixistas que elas fizeram, tá? Então, a minha visão para a maioria das altcoins é tendência de baixa até o momento, nenhum sinal claro de compra na maioria das altcoins, pelo menos, tá? Ah, Tainan, e os assuntos aí que estão influenciando o mercado? O que aconteceu recentemente, né? É disso que a gente vai falar agora. Bem, pessoal, antes de começar a falar, eu gostaria de convidar vocês a conhecer a área de comunidade aqui do canal, tá? Aqui tem a parte de vídeos do canal e também quando você clica aqui tem a parte de comunidade. E nessa parte de comunidade, geralmente eu posto notícias aí que nem sempre dá para fazer um vídeo, às vezes as coisas acontecem tão rápido, tá? Que eu tenho que acabar postando na parte de comunidades. Fiquem de olho na parte de comunidades, ative o sininho do canal para vocês estarem recebendo as notificações quando eu posto lá, posto análises. Isso aí pode ser em qualquer momento, eu sempre vou estar postando lá, tá, pessoal? Bem, pessoal, ontem de tarde eu postei lá falando que ontem, né, na segunda-feira, o Vladimir Putin provavelmente iria aí decidir se reconhecia ou não as regiões separatistas do leste da Ucrânia como independentes, tá? E também se iria integrar elas à Federação Russa, já que elas querem aí fazer parte do país, a Rússia, né? E pessoal, eu comentei ontem o seguinte, tá? Que se essas regiões da Ucrânia fossem aí, a Rússia reconhecer essas regiões aí independentes da Ucrânia, poderia ser interessante, pelo menos para o mercado. Por quê, pessoal? Porque é basicamente a Rússia pegando ali o que ela quer, tá? Não é tudo o que ela quer, mas pelo menos ela vai estar aí fazendo uma parte da estratégia dela de enfraquecer a Ucrânia, né, pessoal? Porque a Rússia colocou aqueles milhares de soldados lá na fronteira, tá? Se eu não me engano, quase 150 mil ou mais militares lá nas fronteiras da Ucrânia, né? E, pessoal, ela já tá mantendo aí desde janeiro ou dezembro, se eu não me engano, que ela já tá mandando militares para lá, tá? Vocês imaginam se o Vladimir Putin vira para a sociedade russa e fala, olha, movimentamos todas essas tropas, participamos de toda essa confusão e agora a gente não conseguiu nada, né? Provavelmente ele iria sair como um fraco na história, ele iria sair como um perdedor na história, tá? Em geopolítica, pessoal, quando alguém faz um movimento muito grande, né, todo esse estardalhaço e não leva nada e não ganha nada com isso, geralmente indica que é fraqueza, tá? E o Putin, provavelmente, o presidente da Rússia, provavelmente ele não iria mover todas aquelas tropas para lá e não fazer nada, tá? E não ganhar nada com isso. Então, pessoal, eles reconheceram aí essas regiões separatistas, tá? E, pessoal, o Putin também, depois de reconhecer essa região separatista, ele também ordenou envio de tropas para aquela região, segundo ele, para pacificar a região, para garantir a segurança lá dos russos, né? Muitas pessoas que receberam passaportes russos, nem eram russos mesmo, eram ucranianos, receberam o passaporte russo ali para ser considerado russo, enfim, aquela velha coisa parecida com o que eles fizeram na Crimeia, tá? Então, o que acontece, pessoal? Isso, por um lado, é bom para os mercados. Por quê? Porque se ele está conseguindo alguma coisa ali, pode ser que ele desista da Ucrânia como um todo e não ataque a Ucrânia como um todo, tá? Isso aí diminui o rumor e a possibilidade de uma guerra em grande escala entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Então, pessoal, isso aí que aconteceu é interessante, por um lado, para o mercado, tá? Porque diminui um pouco as tensões, diminui a possibilidade aí de haver um conflito que gera muitas incertezas. Isso traz um pouco mais de previsibilidade para os mercados, viu, pessoal?
Então, isso aí, na minha visão, é um dos motivos de o mercado estar subindo hoje, tá? Esse reconhecimento, mesmo que ele não seja bom para a Rússia, né? Uma vez que os países ocidentais, aí, os Estados Unidos, países europeus, já estão anunciando sanções econômicas contra a Rússia, pelo menos para o mercado sinaliza, olha, pelo menos não vai ter guerra, não vai haver conflito armado, e isso aí acaba acalmando os mercados, tá? Porque o que acontece, pessoal? Você tinha aí três cenários previsíveis, dois cenários aí mais prováveis, né? Que era a Rússia tomar essas regiões separatistas que são pró-Rússia, elas querem participar da Rússia, tá? E são rebeldes aí ao governo ucraniano atual, né? Ou a Rússia invadir toda a Ucrânia e tomar à força toda a Ucrânia, tá? O primeiro cenário, pessoal, ele é mais tranquilo, tá? Porque pega as regiões ali que a Ucrânia já não tinha controle, para vocês terem uma ideia, aquelas regiões já estavam dominadas aí por esses rebeldes separatistas. E isso aí, pessoal, pelo menos eles não estão invadindo a Ucrânia, todo o território ucraniano e causando uma guerra em larga escala, que gera aí aumentos de preço do petróleo, que gera incertezas, que geram sanções contra a Rússia, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, que não vai poder comercializar o petróleo dela no mercado internacional e, consequentemente, vai fazer os preços subirem, tá? Não vai aumentar o preço do gás, pelo menos é o que o mercado entende, tá? Esse passo aí, pessoal, ele acaba acalmando os mercados, mas a gente tem muitas coisas ainda que podem acontecer, tá? Então a gente ainda não pode parar de olhar para essas notícias. Principalmente, pessoal, precisamos ter atenção aí com relação ao que a Ucrânia vai fazer, tá? Porque a Ucrânia, como um país independente, não vai aceitar alguém chegar lá e tomar um pedaço do território dela, um território que estava rebelde, mas alguém foi lá e colocou tropas no território que até então a maior parte do mundo reconhece como integrante da Ucrânia, tá? Provavelmente eles não vão aceitar e não acho que eles vão fazer aí uma operação militar para recuperar o território que está ocupado por tropas russas, né? Porque aí aconteceria uma guerra. Mas assim, pessoal, a gente tem que seguir acompanhando essa situação, tá? Porque se acontece mais alguma coisa, né? Se as coisas não param por aí como o mercado está acreditando, gera mais incerteza. E o que o mercado não gosta é de incerteza, pessoal. E lembrando, tá? Essa situação da Rússia, ela é complicada, ela é perigosa, ela pode gerar problemas para os mercados? Sim, tá? Mas, pessoal, vai além disso, tá? Se a gente olhar, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, a Europa, o mundo em geral está com um problema seríssimo de inflação, pessoal. E isso aí pode fazer com que países como os Estados Unidos e blocos como a União Europeia comecem a fazer aumentos nas taxas de juros, política fiscal e monetária e contracionista, tá? Para diminuir a quantidade de dinheiro em circulação e tentar controlar essa inflação. E isso aí, pessoal, prejudica mercados, tá? Se você diminui a liquidez, você faz com que os mercados eles sofram, principalmente mercados de alto risco, como é o caso do mercado de criptomoedas. Então, pessoal, não acabou, a gente ainda vai ter mais coisas, infelizmente, negativas aí afetando os mercados, tá? E no caso do mercado de criptomoedas, pessoal, a reunião do Fed do dia 16 de março de 2022, ela pode impactar. Março pode ser um mês tenso para o mercado de criptomoedas, uma vez que o mercado quer saber o que vai acontecer, tá? Uma das maiores dúvidas do mercado nesse momento, pessoal, vai aumentar 0,25% ou 0,5%, né? Ou 0,5% a taxa de juros norte-americana. Outra coisa, o mercado quer saber, já vai acabar com o tapering, né? Que é a recompra mensal de títulos que o próprio governo dos Estados Unidos faz, isso vai acabar em março ou em maio? O mercado quer saber. E também o mercado quer pistas aí do que vai acontecer com relação ao tapering, tá? É o mercado, é o Banco Central norte-americano, pessoal, vendendo todos aqueles títulos que eles estavam comprando por meio do tapering, tá? Comprando no mercado secundário e pegando de volta o dinheiro que eles deram para o mercado durante a pandemia, tá? Então é isso que o mercado quer saber e provavelmente ele vai ficar ansioso com isso em março, se essa situação da Rússia for resolvida o mais rápido possível e as possibilidades de guerra diminuírem, tá? Então, para mim, pessoal, em termos aí de contexto macroeconômico, de contexto geopolítico, é nisso que a gente tem que prestar atenção agora.
E também a gente vai ter alguns PMIs, alguns dados aí referentes à inflação, que vão ser divulgados aí nos próximos dias. Temos que ficar atentos a esses dados, porque se a questão da Rússia for resolvida e não houver guerra, a gente ainda tem essa questão do Banco Central norte-americano e da inflação mundial aí para gerar atenção, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Por hoje eu não estou aí fazendo operações e não estou vendo nenhuma oportunidade muito clara de operação aí no mercado de criptomoedas. E vocês sabem, se eu ver, eu vou estar trazendo aqui. Então fiquem ligados nos meus vídeos, fiquem ligados na parte de comunidade aqui do canal, porque eu estou sempre trazendo informações relevantes aí para que todos tenham acesso aí a essas informações o mais rápido possível. Geralmente quando eu posto aqui é quando eu acabei de ver a notícia, ou quando acabou de chegar alguma informação, ou quando eu vi algum padrão gráfico, como foi o caso desse triângulo aqui, que se eu não me engano eu postei de madrugada, tá? Então, pessoal, fiquem ligados aqui na parte de comunidade do canal. Qualquer novidade eu vou estar trazendo para vocês, beleza? No mais, desejo aí uma ótima terça-feira, uma boa noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!